Hoje vamos dar continuidade no conteúdo de logaritmos. Aí eu já passei para vocês a parte teórica, onde aparece consequências da definição. A gente aprendeu a resolver logaritmo por definição. Então, resolvendo sempre por definição, a gente conclui esses 4 itens que eu coloquei aqui para vocês. O que é esses 4 itens? Eu coloquei ali para vocês, o logaritmo de 1 na base A. Isso significa que se vocês calcularem o logaritmo de 1 em qualquer base, tentarem com qualquer número aqui no lugar da base, a resposta sempre vai dar 0. Então, isso é para facilitar a vida. Apareceu o logaritmo de 1, não interessa qual é a base, ao invés de ficar calculando, já coloca que o resultado é 0. Agora, quando tiver logaritmo de A na base A, isso quer dizer logaritmo de um número sendo a base o mesmo número, tentar fazer por definição, vai chegar sempre no resultado 1. Então, apareceu o logaritmo de um número sendo a base o mesmo número, coloca o resultado 1. Agora, quando for assim, ó, logaritmo de um número numa potência e a base é o mesmo que esse número aqui. Então, logaritmo de um número sendo a base o mesmo número, só que esse aqui numa potência. A resposta dá sempre a potência, m no caso. A elevado, então esse A é um número, no logaritmo de B na base A. Este número é igual a esse, o resultado disso vai dar o B. Para facilitar a vida, a gente pode pensar no corta, corta, corta. Como? Gravem assim, ó. O logaritmo de 1 é sempre 0, não interessa qual é a base. Aqui dá para pensar assim, ó. Corta esse A com esse A, que tem expoente 1, resultado 1. Corta o log de A com esse A, aqui tem expoente M, o resultado M. Corta o A com o log de base A, o resultado é o B. Então, a gente pode pensar, para facilitar, para gravar, pensar dessa maneira. Agora, propriedade dos logaritmos. A propriedade dos logaritmos, elas lembram muito as propriedades da potenciação. Então, é da seguinte maneira. Se a gente tiver logaritmo de 2 números multiplicados aqui na base A, a gente pode abrir ele, transformando ele numa soma. Como? Então, aqui é uma multiplicação, ó. 1 log multiplicação de 2 números aqui. A gente escreve desse jeito. É o logaritmo de B mais o logaritmo de C. Então, era B vezes C, eu transformei em mais. Como ele tinha base A, continua os dois sendo base A. Então, quando for uma multiplicação, 1 log, multiplicação de 2 números, escreve em forma de soma. Dá para fazer o contrário também, às vezes pode aparecer uma soma e a gente volta e escreve em forma de multiplicação. Agora, quando for divisão, a gente transforma em subtração. É o logaritmo de B menos o logaritmo de C. E os dois estão na base A. Então, a divisão se transforma numa subtração. Agora, quando eu tenho assim, um expoente aqui em cima. Às vezes, esse expoente aqui, ele vai atrapalhar a nossa vida e vocês vão perceber nas equações quando isso vai acontecer. O que a gente pode fazer com esse númerozinho que está aqui em cima? A gente pode jogar ele para frente. Então, vai ficar n vezes o logaritmo de b na base a. Tá? Então, dá para jogar esse número para cima, para frente. Quando tiver o número na frente, também pode jogar ele para cima. Agora, um caso especial, um caso particular aqui, quando a gente tem raiz. Vamos tirar esse b da raiz. É o log, a base é a, o b aqui. Aqui eu tenho o número 1, então fica 1 sobre m. 1 sobre m. Agora, o que aconteceu? Essa daqui ficou igual a essa daqui. A gente tem o expoente aqui em cima, pode jogar ele para frente. Então, vou botar ele na frente. Vai ficar 1 sobre m vezes o logaritmo de b na base a. Agora, quando a gente tiver uma igualdade de logaritmos, porém tem que ser de mesma base os logaritmos, tem que ter o sinal de igual e tem que estar escrito deste jeito. O que eu quero dizer com deste jeito?
uma palavra, uma vez de cada lado, a palavra logaritmo. Não pode ter log mais log vezes log, não. É log igual ao outro log. O que a gente pode fazer? Dá para pensar assim, ó, corta, o que sobrou? B igual a C. Então, essas consequências da definição e essas propriedades vão ajudar a gente a resolver as próximas contas. Cologaritmo e mudança de base. Cologaritmo às vezes vai aparecer, então ao invés de aparecer logaritmo de B na base A, vai aparecer cologaritmo, é desse jeito que se abrevia, de B na base A. Como é que a gente resolve isso? A gente transforma esse cologaritmo num logaritmo. Como? O cologaritmo de B na base A é igual a menos logaritmo, sempre o menos na frente desse aqui, de B na base A. Então apareceu cologaritmo, vai colocar menos logaritmo. Agora, mudança de base. Se eu tiver um logaritmo de B na base A e eu precisar transformar esta base para um outro número, sei lá, para uma base C, a gente escreve da seguinte maneira: eu vou chamar esse aqui de grandão e esse aqui de pequenininho. É sempre assim, a ordem tem que ser assim. É o log do grandão na base que eu quero, vamos supor que seja base C, sobre o logaritmo do pequenininho na base em que eu quero. Então assim a gente faz mudança de base. Se a gente tem um logaritmo de base A e quer transformar para outra base, é o logaritmo do grandão na base que eu quero, dividido pelo logaritmo do pequenininho na base em que eu quero. Exemplos. Número 1. Determine o valor da expressão. Então a gente tem essa expressão aqui, parece, meu Deus do céu, quantos logaritmos, né? Mas a gente vai aplicar aqui as consequências da definição que a gente acabou de ver. A história do corta para facilitar a vida. Então olhem aqui como é que fica aqui. Se a gente pensar na história do corta, ó, log de 7, na base 7 corta, sobrou o 3. Mais log de 1, lembrem que o log de 1, porque 1 na 6 continua sendo 1 e a base é 9, não interessa qual base, a resposta é sempre 0. Menos corta, que sobrou 1, então aqui é 1. Mais corta, sobrou o 5. Agora é só fazer a conta. 3 menos 1, 2. 2 mais 5, 7. Agora o número 2. O número 2 diz assim: sabendo que aproximadamente os valores de logaritmo de 2 é 0,3 e logaritmo de 3 é 0,4. Deu essas duas informações. Calcule, letra A, o logaritmo de 6. Como no enunciado e aqui nessas três aqui não tem base, significa que esses logaritmos são de base 10. Isso a gente já tinha visto lá na teoria. Então agora o que a gente faz? Eu só tenho o valor de logaritmo de 2 e de 3, preciso achar o logaritmo de 6. Se a gente tentar igualar x e resolver por definição, a gente não consegue. Então a gente faz por decomposição. Como? Decompõe o 6. 6 dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então o 6 é 2 vezes 3. Vamos substituir isso. O log de 6 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 3. Aí agora, nada de querer vir e substituir por 0,13 e 0,4. Não é assim. Tem que substituir por 0,3 exatamente a palavra log de 2. Tem que substituir por 0,4 exatamente a palavra log de 3. Não é o número 3, é o log de 3. Então, o que a gente faz aqui? Aplica as propriedades. A gente viu que a multiplicação a gente transforma em soma. Então, essa multiplicação fica o log de 2, multiplicação passa para soma, mais o log de 3. Agora sim dá pra gente substituir, ó. A palavra log de 2 vale 0,3 e a palavra log de 3 vale 0,4. 0,3 mais 0,4, 0,7. Agora, o logaritmo de 5. Tentar decompor o 5 não dá, ele continua sendo 5.
O logaritmo de 5 não foi dado no nosso enunciado. Ele é um caso, digamos assim, que especial. A gente substitui ele por outro número. Que número? Sempre que aparecer para calcular o log de 5 e não deu no enunciado, vocês vão substituir o número 5 pelo número 10 sobre 2, porque 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 5. Com essa divisão aqui, a gente consegue resolver o logaritmo. Por quê? Olhem o que acontece. Na multiplicação, a gente transformou em soma. Na divisão, a gente transforma em subtração. Então, vai ficar o log de 10 menos o log de 2. Pelas propriedades, fica desse jeito. Como aqui não tem base, significa que é 10. Se é 10, os dois números são iguais, a gente corta e sobra esse aqui, 1, menos, quanto vale o log de 2? 0,3. Então, 1 menos 0,3, 0,7 de novo, coincidência. Próximo, logaritmo de 2,5. Apareceu o número com vírgula, vamos transformar em fração. Então, é o logaritmo, esconde a vírgula, é o 25. Coloca o número 1 e conta o número de casas que tem depois da vírgula. Uma casa, 1 zero. Agora virou uma divisão que a gente transforma em subtração. É o logaritmo de 25 menos o logaritmo de 10. O 25 dá para decompor assim, que vai dar 5 na 2. Então, é o log de 5 na 2 menos o log de 10, como a base é 10, a gente já sabe que é 1. Aí, aqui envolve outra propriedade. Esse númerozinho aqui, a gente pode tirar ele dali, porque ele está atrapalhando, a gente pode jogar ele para frente. Então, é o 2 log de 5 menos o número 1. Agora, apareceu o logaritmo de 5, que é o mesmo caso do que esse aqui. 2, eu vou abrir parênteses, não, antes vamos transformar, depois a gente abre parênteses, log, o log de 5 é 10 sobre 2, menos o número 1. Agora sim eu vou abrir parênteses, por quê? Porque como a gente tem uma divisão ali, tem que transformar numa subtração, vão virar 2 logaritmos, mas a gente tem o número 2 na frente desses 2 logaritmos que a gente vai escrever. Então, é o número 2, abre, o logaritmo de 10, como é divisão, menos o logaritmo de 2, fecha, menos o número 1. Agora aqui, 2, o log de 10 a gente sabe que é 1, menos. O logaritmo de 2 deu no enunciado que vale 0,3, menos o número 1. 2, 1 menos 0,3, 0,7, menos o número 1. 2 vezes 0,7, 1,4 menos o número 1. 1,4 menos 1, 0,4. Então, o resultado dessa ficou 0,4. Continuando o número 2, a letra D. A letra D diz log de raiz de 3. Então, apareceu raiz, se aqui fosse um 27, um número maior, a gente tenta decompor sempre esse número antes, que eu acho que fica mais fácil. Como aqui é 3, não dá para decompor, eu só vou tirar ele da raiz. Como? Transformando em expoente fracionário, que isso a gente já viu lá em exponencial. Então, o 3 a gente copia, aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 2. Então, é dessa maneira que a gente escreve. Aí a gente sabe pelas propriedades que aquele número ali em cima a gente pode jogar para frente. Então, é 1/2 vezes o logaritmo de 3. Agora sim é só substituir. 1/2 vezes. Logaritmo de 3 vale 0,4. 1 vezes 0,4, 0,4. 2 vezes 1, 2. 0,4 dividido por 2, 0,2. Agora,
Na letra E, aparece logaritmo de 6 na base 2. Todos os que a gente fez até agora eram todos de base, se vocês olharem na A, B, a C e a D, de base 10. E o enunciado eram logaritmos de base 10 também. Agora a base é 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma mudança de base. Eu vou ter que transformar este logaritmo para a base que eu tenho aqui, que é a base 10. Então, como é que a gente faz a mudança de base? Eu tenho o logaritmo de 6 na base 2 e eu quero passar para a base 10. Então, a regra é log do grandão na base que eu quero, dividido pelo log do pequenininho na base que eu quero. Agora, a gente vai resolver isso. O 6, eu vou fazer aqui do lado. O 6 dá para decompor, é 2 vezes 3 na base 10. Tanto faz colocar ou não o 10 ali, tá? Porque ter ou não ter o 10 é a mesma coisa. E aqui, o log de 2 na base 10 já deu no enunciado que vale 0,3. Multiplicação a gente transforma em soma. Eu nem vou colocar o dezinho, tá? É o log de 2 mais o log de 3. Então, a multiplicação transformei em soma, dividido por 0,3. Agora, o log de 2 vale 0,3, mais o log de 3 vale 0,4, dividido por 0,3. 0,3 mais 0,4 dá 0,7 dividido por 0,3. A gente pode, como tem o mesmo número de casas depois da vírgula, só corta os zeros, fica 7 terços. Se quiserem fazer a divisão 0,7 dividido por 0,3 e colocar o número decimal e não a fração, também pode, não tem problema, mas eu acho mais rápido assim. Agora, número 3. A número 3 diz, resolva as equações. Então, até agora, a gente tinha só números, ó, tudo com números. Agora, aparecem letras. Sempre que tiver letra no lugar do B ou no lugar do A do logaritmo, tem que escrever a condição de existência. Então, vamos relembrar como é que era a condição de existência. Era assim, ó, log de B na base A. A condição para que esse logaritmo exista, a gente já viu isso, é que este número aqui que é B tem que ser maior do que 0, esse númerozinho aqui que é o A tem que ser maior do que 0 e ele também tem que ser diferente de 1. Então, para que a gente consiga resolver o logaritmo para que ele exista, tem que acontecer isso. Quando a gente vai resolver uma equação, aonde tiver letra, na posição onde tiver letra, aqui ou aqui, se tiver letra, a gente tem que escrever a condição de existência para essa letra. Então, a primeira coisa, vamos escrever a condição de existência desse aqui. A condição de existência dele é, a gente tem letra nesta posição aqui, o x menos 4. Ele está no lugar do B, então ele tem que ser maior do que 0. Então, a gente escreve x menos 4 maior do que 0. Agora, aqui no lugar do A, que tem que ser maior do que 0, diferente de 1, não tem letra. É um número 2, ele já é maior do que 0, ele já é diferente de 1, então não precisa fazer nada. Nesse caso, só precisa fazer para o B. Escrita a condição de existência, a gente deixa ela lá de ladinho e vem resolver o logaritmo. Como? Usando a definição, usando as propriedades, usando as consequências da definição, a gente tem que tentar enxergar qual é a melhor maneira de resolver. Mas eu aconselho você sempre ver se dá para tentar antes por definição. Que nesse caso dá, ó. Dá para fazer isso aqui. Fica 2 elevado na 3 igual a x menos 4. Então, resolvi esse logaritmo por definição. 2 elevado na 3 é 8, igual a x menos 4. Deu uma equação do primeiro grau. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. Quiser passar o 4 para cá, tudo bem. Eu vou passar o x para cá. Menos x igual a menos 4, menos 8. Menos x igual a menos 12. Multiplica por menos 1, x igual a 12.
Depois que a gente chega no valor do x, aí é que a gente vai usar aquela condição de existência. A gente vai ter que verificar se este número serve lá na minha condição. Então, ó, este é o valor de x, 12. Eu venho aqui e coloco no lugar do x. 12 menos 4 maior que 0. 12 menos 4, a gente sabe que 8 é 8. 8 é maior do que 0? É verdadeiro. Se for verdadeiro, a gente coloca esse número no conjunto solução. Se não for verdadeiro, o conjunto solução a gente coloca vazio. Como aqui deu verdadeiro, solução dessa equação é o número 12. Letra B. Na letra B, então, como é uma equação, vamos começar escrevendo a condição de existência. Então, condição de existência. Esse x menos 1 está no lugar do b, e o nosso b tem que ser maior do que 0. Então, eu escrevo x menos 1 maior do que 0. No lugar do a, a gente também tem letra, tem uma variável. Então, a gente tem que escrever que ele é maior do que 0 e diferente de 1. Então, o x menos 3 tem que ser maior do que 0 e o x menos 3 tem que ser diferente de 1. Então, agora, nossa condição de existência tem 3 para a gente conferir. Feita a condição de existência, vamos resolver. Esse aqui também dá para resolver por definição, porque tem um log igual a número, é só resolver assim. Então, vai ficar x menos 3 elevado na 2 igual a x menos 1. Quando a gente tem ao quadrado assim, nada de querer fazer x ao quadrado e 3 ao quadrado. Não é assim. É aquela regrinha de produto notável. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Quem não lembra da regrinha, faz o quê? Se está elevado ao quadrado é porque tem que repetir 2 vezes. Então, eu vou pegar aquele x menos 3 e vou repetir 2 vezes. Igual, já vou tirar do parênteses o x menos 1. Aqui eu tenho que fazer todos vezes todos. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Igual a x menos 1. Tá uma bagunça, vou passar tudo para um lado só, porque tem x ao quadrado, provavelmente vai dar uma báscara. Então, x ao quadrado menos 3x mais 9. Copiei. Agora, menos x mais 1 igual a 0. O x ao quadrado tá sozinho aqui. Menos 3x menos 3x, menos 6x. Com menos x, menos 7x. 9 mais 1, mais 10 igual a 0. Realmente deu uma báscara. Vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado, 49, menos 4 vezes o a, vezes o c. Delta igual a 49 menos 40, o delta deu 9. Agora, eu vou calcular o x. A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ficar positivo. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 9, 3. Sobre 2a, como a é 1, 2 vezes 1, 2. X'. 7 mais 3, 10 dividido por 2, 5. X duas linhas. 7 menos 3, 4 dividido por 2, 2. Agora, eu tenho dois resultados. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esses números e verificá-la na minha condição de existência. Então, o que eu faço? Eu pego o 5 e tenho que testar o número 5 em todas elas. Para ele poder ir no conjunto solução, o número 5 tem que servir em todas. Aí ele vai. Se ele falhar numa delas, ele já não vai. Pode ser as outras duas verdadeiras. E uma ele falhou, ele não vai na solução. Então, vamos testar. O 5. 5 menos 1 é maior que 0? Sim, porque é 4. 5 menos 3, ó. 5 menos 3 é maior do que 0? Sim, porque é 2. 5 menos 3 é diferente de 1? A gente acabei de falar que é 2, então é diferente de 1. Então, o 5 serviu nas minhas
três condições ali. Então, no solução, eu já posso colocar o número 5. Vamos ver se dá para colocar o 2 agora. 2 menos 1, 2 menos 1 é maior do que 0? É, verdadeiro. 2 menos 3 é maior do que 0, 2 menos 3 dá menos 1, não é maior do que 0, falso. Se ele deu falso aqui, nem vou testar outra, nem precisa. Ele não serve no meu conjunto solução. Então, lá no conjunto solução, eu vou colocar apenas o número 5. Letra C. Vamos escrever a condição de existência. Eu vou colocar ela aqui embaixo, que tá meio apertada ali. A gente tem x mais 2 no lugar do b, então o x mais 2 tem que ser maior do que 0. A gente tem x menos 2 no lugar do b, o x menos 2 também tem que ser maior do que 0. E só, né? Porque aqui a gente tem números. Agora, para resolver essa daqui, não dá pra gente fazer desse jeito aqui pela definição. Porque pela definição, a gente tem que ter um log igual a alguma coisa para fazer a definição. Aqui eu tenho 2 logs, então não dá. Eu vou ter que começar a aplicar minhas propriedades para modificar isso daí. Então, a gente aprendeu que quando a gente tem uma multiplicação, a gente passa para 2 log com soma. Dá para fazer o contrário, ó. Tem 2 logaritmos somados, eu posso juntar e escrever numa multiplicação. Então, vai ficar como logaritmo. As bases são iguais, base 2, então a soma eu vou escrever x mais 2 multiplicando o x menos 2, igual a 5. Agora sim eu tenho um log, eu posso fazer a definição aqui, então vai ficar 2 elevado na 5 igual a x mais 2, x menos 2, então vou escrever isso. 2 elevado na 5 igual a x mais 2 vezes x menos 2. 2 na 5, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Esse menos 2x com mais 2x, vou cortar ela. Aqui ela deu x ao quadrado, mas ela não tá completa como essa que dava a Bhaskara, ela é uma incompleta. Então, eu vou passar o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Menos x ao quadrado igual a menos 4, menos 32. Menos x ao quadrado igual a menos 36. Multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Quando a gente tem x ao quadrado, a gente coloca mais ou menos raiz quadrada deste número. X igual a mais e menos 6. Então, eu tenho 2 números para verificar, o mais 6 e o menos 6. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar com mais 6. 6 mais 2 é maior do que 0? Verdadeiro. 6 menos 2 é maior do que 0? Verdadeiro. Então, o 6 vai no meu conjunto solução. Vamos tentar o menos 6. Menos 6 mais 2 é maior do que 0? Não, falso. Então, não serve o menos 6 no meu conjunto solução. No solução, eu vou colocar somente o 6 positivo, negativo não serve. Letra D. Vamos começar escrevendo a condição de existência. Vou colocar aqui embaixo. Condição de existência. O x mais 4 tem que ser maior do que 0 e o x menos 4 maior do que 0. Não tem mais nenhuma condição. Então, agora aqui. Aqui a gente tem 2 logaritmos, eu vou juntar para um só. Como tem o menos, eu vou escrever em forma de divisão. Então, é log de x mais 4 dividido por x menos 4. A base não tem base, significa que é 10, deixo sem base. Igual. Esse 2 aqui está atrapalhando, posso colocar ele para cima. É o log de 3 ao quadrado. Agora, um log de cada lado. Posso cortar as palavras log, sobrou x mais 4
x menos 4, igual a 3 ao quadrado, que é 9. Agora, vou multiplicar em cruz, vou fazer antes essa. X menos 4 vezes 9, 9 vezes x, 9x. 9 vezes 4, 36, igual x mais 4 vezes 1, x mais 4. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. 9x menos x, 4 mais 36. 9x menos x, 8x igual a 40. 40 dividido por 8, o x é igual a 5. Aí eu vou verificar se o 5 serve na minha condição de existência. 5 mais 4 é maior do que 0? Verdadeiro. 5 menos 4 é maior do que 0? Verdadeiro. Então, no meu conjunto solução, eu coloco o número 5. Letra E. Essa letra E, o que ela tem de diferente é só que aparece a palavra cologaritmo. Tá? Então, a gente tem que transformar o cologaritmo em logaritmo. Primeiro, vou escrever a condição de existência. Então, condição de existência. Só tem x aqui, tem que ser maior do que 0. Então, primeira coisa aqui, eu vou transformar o cologaritmo em logaritmo. Então, ó, tô copiando tudo igual, cheguei no cologaritmo. O cologaritmo, para transformar em logaritmo, é só escrever menos esse próprio logaritmo. Logaritmo de 4 na base 5. Agora, tenho um menos aqui, vou transformar numa divisão. Este eu copio e aqui é o logaritmo de 3 sobre 4 na base 5. Um log de cada lado, corta. X igual a 3 quartos. Vamos verificar. 3 quartos é maior do que 0? Sim, ele é positivo. É maior do que 0, verdadeiro. Então, no meu conjunto solução, vai o número 3 quartos. Letra F. Nessa letra F, o que ela tem de diferente das outras é que as bases agora não são mais iguais. São bases diferentes. Então, eu tenho um logaritmo de base 2, um de 4 e um de 16. Eu tenho que fazer, então, mudança de base, passar todos eles para a mesma base. Mas antes, vamos escrever a condição de existência. Condição de existência. X aqui, x e x. Então, o meu x tem que ser maior do que 0. Essa é a condição de existência. Bom, a mudança de base, é sempre bom escolher transformar para uma dessas daqui. Então, a gente transforma ou todos para a base 2, ou todos para a base 4, ou todos para a base 16. O desenvolvimento fica diferente, mas a resposta final dá a mesma, dependendo da base que a gente escolhe. Eu prefiro sempre a menor, claro, mais fácil, né? Então, vou transformar tudo em base 2. Esse aqui já está base 2, então eu vou só copiar ele. Agora, esse está base 4, eu vou transformar para base 2. Então, é o log do grandão dividido pelo log do pequenininho. Então, log do grandão na base que eu quero, dividido pelo log do pequenininho na base em que eu quero. Vou fazer a mesma coisa aqui. Log do grandão na base em que eu quero, dividido pelo log do pequenininho na base em que eu quero. Aí agora, notem uma coisa. Aqui embaixo ficaram só números. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode resolver cada um desses logaritmos. Como? Dá para ir lá no rascunho, pegar esse aqui, igualar ele a x, fazer a definição e botar o resultado aqui. Ou então, vocês podem fazer usando as consequências da definição. Como? Olhem o que eu vou fazer. O 4 é 2 na 2. O 16, 2 vezes 4, 8, 16 é 2 na 4. Aí, pelas consequências da definição, corta, corta, sobrou o 2, corta, corta, sobrou o 4. Então, ficou log de x na base 2, mais log de x na base 2 sobre 2, mais log de x na base 2 sobre 4, igual a 7.
Agora, a gente tem uma adição de frações, mesmo tendo logaritmo, tem que fazer o MMC. Aqui eu tenho 1 e 1. O mínimo de 2 e 4, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes log, a gente escreve 4 log de x na base 2. Mais 4 dividido por 2, 2. 2 vezes log, 2 log de x na base 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes log, 1 log de x na base 2, igual 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 7, 28. Corto o denominador. Agora, olhem o que aconteceu aqui. Log de x na base 2, log de x na base 2, log de x na base 2. Então, eu tenho 4 logs, mais 2 logs, mais 1 log. É só a gente somar os números da frente, então. 4 mais 2, 6, mais 1, 7 log de x na base 2, igual a 28. Agora, para resolver aqui, vocês podem, tem mais do que um caminho, tá? Dá para fazer o quê? Colocar esse 7 aqui em cima e fazer a definição. Aí vai ficar x na 7, tem que tirar a raiz sétima. Dá para fazer que chega no mesmo resultado. Eu acho mais fácil, esse 7 tá aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, log de x na base 2 igual a 28 dividido por 7. Log de x na base 2, 7, 14, 21, 28, 4. Agora sim eu faço a definição. 2 na 4 igual a x. 2 na 4, 2 vezes 2, 4, 8, 16. Então, o meu x vale 16. Agora, eu vou lá na condição de existência verificar. 16 é maior do que 0? Verdadeiro. Solução, o número 16. A última. Então, aqui nós temos vários logaritmos de bases diferentes. Então, vamos passar tudo para a mesma base. Ah, não, antes vamos escrever a condição de existência. Então, condição de existência. O x tem que ser maior que 0. O x mais 1 tem que ser maior que 0. E o x mais 1 maior do que 0. Não precisa repetir a mesma conta. Então, essa é a condição de existência. Agora, vamos passar tudo para a base 2, que eu acho mais fácil. Então, é o log do grandão na base que eu quero, dividido pelo log do pequenininho na base que eu quero. Mais 1/6 log de x mais 1 na base 2. Esse já está na base 2. Igual, vou passar para a base 2. Log do grandão na base que eu quero, dividido pelo log do pequenininho na base que eu quero. Aí agora, como embaixo só tenho números, vamos fazer aquelas mudanças. O 8 é 2 na 3. O 4 é 2 na 2. Corta, corta, sobra o 3, corta, corta, sobra o 2. Vamos reescrever isso. É o log de x na base 2 sobre 3, mais 1/6 log de x mais 1 na base 2, igual a log na base 2 de x mais 1 sobre 2. Vamos fazer o mínimo. Lembrando que esse 6 está embaixo de tudo aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes log, 2 log de x na base 2. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes o log, nem vou colocar 1 na frente. 1 log de x mais 1 na base 2. Igual. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o log de x mais 1 na base 2. Vou cortar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar os números da frente. Vou passar para cima. Log de x ao quadrado na base 2. Então, esse 2 eu botei aqui em cima. Aqui não tem nenhum número na frente para atrapalhar a nossa vida.
E aqui tem um 3. Log. Esse 3, então, eu vou colocar em cima. Agora, o que eu vou fazer aqui? O mais eu vou juntar e vou transformar em vezes. Então, é log na base 2 de x ao quadrado vezes esse x mais 1, igual aquele logaritmo ali. Corto os logaritmos porque tem um de cada lado. Aí, sobrou isso. Vamos já resolver o que sobrou. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, igual. X mais 1 elevado na 3. X mais 1 elevado na 2, a gente fez, não sei se era x mais 1, né? Mas quando é elevado na 2, a gente faz x mais 1 vezes x mais 1. Como é na 3, eu vou fazer x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. E vamos resolver tudo isso. Aqui vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado. Então, eu vou fazer antes essa multiplicação e vou colocar a resposta aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. E vou copiar o x mais 1. Ainda ficou uma multiplicação. Aqui é indiferente antes, pode somar esses dois e depois multiplicar todos. Eu já vou multiplicar todos. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Meu Deus do céu. Vamos dar uma juntada lá para diminuir aqui. Esse aqui ficou x ao cubo, x ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado. 3x ao quadrado. O x, o 1, 2, 3. 3x mais 1. Eu quis juntar todos esses nisso aqui para mostrar para vocês que isso daqui a gente podia ter ido direto para cá. Como? Existe a regra do produto notável quando tem o 2. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E tem a regra quando tem o 3. Quando tem o 3, a regra é assim. O primeiro ao cubo, tá aqui, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes 1, ficou assim mesmo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, 3 vezes x, 3x, 1 ao quadrado, 1, ficou 3x. Mais o cubo do segundo. Então, a regra é o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que a gente pode fazer? Vamos passar tudo para um lado só para ver o que acontece aqui. X ao cubo mais x ao quadrado menos x ao cubo menos 3x ao quadrado, eu acho que vai dar uma básica, mas vamos ver. Menos 1 igual a 0. Não sei se é completa ou incompleta. X ao cubo com x ao cubo, cortou, vai dar completa. Menos 3x ao quadrado com mais x ao quadrado, vai dar menos 2x ao quadrado. Menos 3x não tem ninguém para juntar. Menos 3x. E o menos 1 também não. Menos 1. Como meu x ao quadrado é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Se vocês não multiplicarem, vocês vão fazer a báscara, vai dar diferente o desenvolvimento, mas a resposta é a mesma. Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. O delta deu 1. Vamos calcular o x.
x igual menos b mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2a. 2 vezes 2, 4. X' e x duas linhas. Menos 3 mais 1, menos 2 sobre 4, que simplificando, menos 1 meio. Menos 3 menos 1, menos 4, dividido por 4, menos 1. Agora, vamos verificar lá na condição de existência. Menos 1 meio é maior do que 0? Falso. Então, menos 1 meio já não serve, nem vou tentar na outra. Menos 1 é maior do que 0? Falso. Também não serve. Então, nenhum dos dois números que eu encontrei serviu na minha condição de existência. Portanto, o meu conjunto solução eu coloco assim, ou então eu coloco assim. É conjunto vazio.